Bem-vindo ao Fala Português. Aqui você escuta, lê e aprende a falar português com histórias simples. Antiga função de tradução para melhor compreensão da história. A lenda do Curupira. Há muito tempo, numa floresta bem no meio do Brasil, vivia um homem chamado Zeca. Ele era caçador e caçava todos os dias. Ele caçava mais do que precisava. Não era para comer, não era para sobreviver. Zeca caçava por prazer. E ele caçava demais. Os animais da floresta tinham medo dele. Os pássaros fugiam, os macacos se escondiam, os veados corriam. E, cada dia, Zeca entrava mais fundo na mata, procurando mais e mais animais para matar. Um dia, bem cedo de manhã, Zeca entrou na floresta como sempre. Ele levou a espingarda, uma faca e tudo o que precisava. E ele andou, 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 só que dessa vez ele andou tanto que se perdeu. Ele não sabia mais onde estava. E aí começou a acontecer uma coisa estranha. Zeca ouviu um barulho atrás dele. Ele virou, não tinha nada. Ele continuou andando. Ouviu de novo, virou, não tinha nada. Ele começou a ficar nervoso e ele viu, na terra, umas pegadas. Só que essas pegadas eram diferentes. Elas estavam viradas para trás. Parecia que a pessoa tinha andado numa direção, mas as pegadas mostravam a direção contrária. Zeca ficou confuso. Que estranho, ele pensou. Mas ele continuou seguindo as pegadas, porque ele queria entender o que era aquilo. Ele seguiu, seguiu, e as pegadas o levaram cada vez mais fundo na mata. E de repente, ele ouviu uma risada de criança, vindo de cima de uma árvore. Zeca olhou para cima e não viu nada. Só ouviu a risada de novo, agora vindo de outro lado. Quem tá aí? Ele gritou. Ninguém respondeu, só mais risada. Zeca começou a ficar com medo. Ele tentou voltar pelo caminho que tinha vindo, mas ele não conseguia mais reconhecer nada. As árvores pareciam todas iguais. O caminho tinha desaparecido. E foi aí que ele viu. Na frente dele, sentado em cima de uma pedra, estava um menino pequeno, com o cabelo todo vermelho, da cor de fogo. E o menino tinha uma coisa muito estranha. Os pés dele estavam virados para trás, o calcanhar na frente, os dedos atrás. Zeca entendeu na hora quem era aquele menino. Ele já tinha ouvido as histórias, quando era criança, contadas pela avó dele. Aquele era o Curupira, o protetor da floresta. Você está caçando demais, falou o Curupira, com uma voz calma, mas séria. Você está matando os animais só por diversão. Isso não pode continuar. Zeca ficou paralisado. Ele não conseguiu nem falar.
Eu vou te dar uma chance, continuou o Curupira. Você vai ficar perdido nessa floresta até aprender a respeitar ela. Só vai sair quando entender. E dizendo isso, o Curupira desapareceu. Não tinha fumaça, não tinha barulho, ele simplesmente não estava mais lá. Zeca ficou sozinho, no meio da mata, sem saber para onde ir. E ele andou o dia inteiro. Andou, andou e sempre voltava para o mesmo lugar. Ele reconhecia as mesmas árvores, a mesma pedra, o mesmo riacho. Era como se a floresta estivesse virando ele em círculos. Ficou escuro e Zeca teve que dormir ali mesmo, no chão, com medo, com fome, ouvindo os barulhos da mata a noite toda. E, no dia seguinte, a mesma coisa. Ele andava, andava e voltava para o mesmo lugar. No terceiro dia, Zeca já estava desesperado. Ele tinha jogado fora a espingarda, tinha jogado fora a faca. Ele não queria mais caçar nada. Ele só queria sair vivo daquela floresta. E foi nesse momento que ele ouviu a voz do Curupira de novo, vindo de algum lugar entre as árvores. Você aprendeu? Perguntou o menino. Aprendi, respondeu Zeca, com voz fraca. Eu prometo que nunca mais vou caçar assim. Eu só vou caçar o que precisar, para comer, nunca mais por diversão. Houve um silêncio, e depois Zeca ouviu a risada do Curupira de novo, mas dessa vez era uma risada diferente, mais leve. Está bem, disse o Curupira. Siga o som das águas. Zeca escutou com atenção e conseguiu ouvir, bem longe, o barulho de um riacho. Ele seguiu aquele som, seguiu, e depois de um tempo, ele encontrou o caminho de volta para sua casa. Zeca nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Ele continuou vivendo perto da floresta, mas nunca mais caçou por prazer. Ele só tirava da mata o que realmente precisava e ensinava os filhos e os netos a fazerem o mesmo. E até hoje dizem que o Curupira ainda vive lá na floresta, com os pés virados para trás, confundindo caçadores que caçam demais. O Curupira protege os animais, protege as árvores, protege tudo aquilo que a natureza levou tanto tempo para criar. Falar português é prática. A gente aprende falando. Até logo!